História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago o Justo até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém e Israel, que está à frente atualmente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. Agora nós vamos contar a história de vida do diácono, do sacerdote, do bispo e Papa João III. O Papa João III deu início a seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 513, no sexto século do cristianismo, após a morte natural do Papa Elias. No ano 513, o Papa Elias estava enfermo nos seus aposentos papais em Jerusalém, Israel, quando veio a falecer. Após o falecimento do Papa Elias, a Igreja Católica de Jerusalém, Israel, se reuniu para celebrar as exéquias do Papa Elias. As exéquias do Papa Elias durou-se 7 dias. Passando-se o período de 7 dias das exéquias do Papa Elias e do seu enterro, a Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, no ano 513, o Colégio Apostólico se reúne para escolher o seu novo pontífice, e o escolhido foi o bispo João III de Belém da Galileia. O bispo João III se tornou-se o 49º pontífice a estar à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. O bispo João III nasceu no ano de 420, foi batizado pelo Papa Juvenal, foi ordenado ao diaconato pelas mãos do Papa Anatácio, foi ordenado ao sacerdote pelas mãos do Papa Martírio e foi ordenado ao bispado pelas mãos do Papa Salustiano. Com a morte do Papa Elias, o bispo João se torna-se o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém no ano de 513. Após a escolha do bispo João para ser o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano 513, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel elaborou-se 11 documentos e enviou-se para as 11 igrejas católicas esparramadas pelo mundo e para suas sedes apostólicas. E um desses documentos chegou-se até o Papa Simanco da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano no ano 513. O Papa Simanco imediatamente respondeu às cartas enviadas da Igreja Católica de Jerusalém, enviando-se 2 cartas para a Igreja Católica de Jerusalém. O Papa Simanco, na primeira carta, lamentou-se a morte natural do Papa Elias, parabenizou o belíssimo trabalho que o Papa Elias fez à frente da Igreja Católica de Jerusalém no ano de 494 até o ano de 513. O segundo documento, o Papa Simanco parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano de 513 pela escolha-se do nome do bispo João de Belém da Galileia para ser o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, se tornando-se o 49º pontífice da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, que vai desde o apóstolo Tiago até o bispo João, que agora se chama-se Papa João III. Também o Papa Simanco enviou 2 documentos para mais 2 sedes apostólicas, para 2 igrejas católicas. Um desses documentos chegou-se até o Papa Abra Alfier, da Igreja Católica Etíope, para que ele celebrasse a celebração de tronização e consagração e iniciação do pontificado do bispo João para ser o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. E a segunda carta que o Papa Simanco enviou para a Igreja Persa Caldênia, para o Papa Silas, para que ele pregasse na celebração de tronização, consagração e iniciação de pontificado do bispo João para ser o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano de 513. No ano de 513, todos se reuniram na Igreja Católica de Jerusalém e Israel para celebrar a celebração de tronização, consagração e iniciação de pontificado do bispo João à frente da Igreja Católica de Jerusalém.
A celebração litúrgica deu início aos rituais presididas pelo Papa Abba Afué da Igreja Católica Etíope. O Papa Abba Afué apresentou todos os papas presentes na celebração, apresentou todos os bispos presentes na celebração, apresentou-se todos os sacerdotes presentes na celebração e todos os diáconos presentes na celebração, todos os missionários e missionárias presentes na celebração. Em seguida, o Papa Abba Afué invocou a Trindade Santa. Após invocar a Trindade Santa, o Papa Abba Afué pediu para que todos os cristãos presentes na celebração de tronização, consagração e iniciação do pontificado do bispo João, para que todos os cristãos pedissem perdão ao Senhor pelos seus pecados e por todos os tipos de pecados. Após todos pedirem perdão ao Senhor, em seguida o Papa Abba Afué da Igreja Católica Etíope pediu para cantar seu glória. Todos os cantaram glória. Em seguida, o Papa Afué da Igreja Católica Etíope invocou seu glória. Após invocar seu glória, fez-se uma oração e após a oração se deu início à liturgia da palavra. Pegou-se um pergaminho do Antigo Testamento, leu-se e colocou sobre o mão. Pegou-se um pergaminho do livro dos Salmos do Antigo Testamento da Sagrada Escritura, leu-se e colocou sobre o ambão. Pegou-se um pergaminho do Novo Testamento, leu-se, colocou sobre o ambão. O Papa Silas da Igreja Persa Caldeia deu início à sua homilia, à sua pregação. O Papa Silas ele incentivou os cristãos a permanecerem firmes na unidade apostólica, observando-se as Sagradas Escrituras à luz do magistério da Igreja, se alimentando-se do corpo e do sangue do Senhor na Eucaristia, tendo como exemplos a vida dos santos que doaram a sua vida pelo o amor ao Jesus Cristo e pelo amor à Igreja esparramada pelas 12 sedes apostólicas. Em seguida, continuou pregando sobre o que as leituras estavam dizendo para aquele dia. Após terminar a sua pregação, a sua homilia, o Papa Silas da Igreja Persa Caldeia passou a palavra para o Papa Abba Afué. O Papa Abba Afué deu início ao rito de consagração do Bispo João. O Bispo João se apresentou diante do altar, se ajoelhou-se, fez os juramentos perante a todos os papas e a todos presentes. Em seguida, o Papa Abba Afué orou-se sobre o Bispo João. Em seguida, o Bispo João deitou-se sobre o altar e o Papa Abba Afué fez orações, cantou-se hinos e salmos. Em seguida, o Bispo João voltou a se ajoelhar novamente. O Papa Abba Afué pegou-se o pergaminho das Sagradas Escrituras, abriu-se sobre a cabeça do Bispo João e orou-se. Em seguida, o Papa Abba Afué da Igreja Católica de Etiópia pegou-se o óleo consagrado, orou-se ao Senhor, em seguida ungiu sobre a cabeça do Bispo João, ungiu-se sobre os lábios do Bispo João, ungiu-se sobre os ouvidos do Bispo João, ungiu-se sobre o coração do Bispo João e ungiu-se sobre as mãos do Bispo João. Em seguida, o Papa Abba Afué pegou-se as vestes papais, ungiu com óleo consagrado, juntamente com os demais papas, oraram sobre as vestes e em seguida, o Papa Severo da Igreja Católica de Antioquia, o Papa João II da Igreja Católica de Alexandria do Egito, o Papa Pedro da Igreja Católica de Coríntio, o Papa Timóteo da Igreja Católica de Constantinopla, o Papa Silas da Igreja Católica Persa Caldeia, o Papa Otúnanas da Igreja Católica da Armênia e o Papa Paulo da Igreja de Éfeso pegou as vestes papais e as vestiu sobre o Bispo João. Após vestir-se, orou-se sobre o Bispo João e os consagrou como novo Papa. Após consagrarem agora não mais Bispo João, Papa João III, se deu início à liturgia eucarística. Levou-se até o altar o pão, a água e o vinho. O Papa Abba Afué da Igreja Católica Etíope pegou-se o pão, ergueu-se aos céus e orou e colocou novamente sobre a mesa do altar. Pegou-se a água, misturou-se no vinho e em seguida ergueu-se a taça do vinho, orou-se ao Senhor e colocou sobre a mesa do altar. Fez-se orações e após fazer várias orações,
rezou-se o Pai Nosso, e após rezar-se o Pai Nosso, pegou-se um pergaminho do Novo Testamento, do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 17 a 18, onde recitou as mesmas palavras que Jesus tinha recitado no dia da Santa Ceia, junto com os apóstolos. Após recitarem essas palavras, o Papa Abba Afe, da Igreja Católica Etíope, distribuiu o corpo e o sangue do seu Jesus para todos presentes na celebração. Todos receberam a Eucaristia, comeram e beberam o corpo e o sangue do Senhor, deram graças ao Senhor. Após comerem e derem graças ao Senhor, o Papa Abba Afe passou as palavras para o Papa João. O Papa João fala pela primeira vez à frente à Igreja Católica de Jerusalém, sentado-se na cátedra do apóstolo Tiago. O Papa João agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém por escolher ele, agradeceu ao Papa Simanco por escolher ele para estar à frente da Igreja Católica de Jerusalém, por aceitar ele para ser o novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém, agradeceu ao Papa Abba Afe da Igreja Etíope por ter celebrado a celebração, intronização e consagração e iniciação pontificada dele, do Papa João III, agradeceu ao Papa Silas da Igreja Persa Caldéria por celebrar na celebração de intronização, consagração e iniciação pontificada dele, do Papa João III. Em seguida, passou a palavra para o Papa Abba Afe. O Papa Abba Afe agradeceu a presença de todos os papas, de todos os bispos, de todos os sacerdotes, diáconos, ministros e ministras e todo o povo de Deus. Parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, pela escolha do Papa João. Parabenizou-se todos os presentes. Agradeceu ao Papa Simanco por escolher ele para ser o celebrante da celebração, intronização e consagração e iniciação de pontificado do Papa João III. Agradeceu ao Papa Silas da Igreja Persa Caldênia por pregar na celebração, intronização e consagração e iniciação de pontificado do Papa João III. Em seguida, o Papa Abba Afe invocou-se a benção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo. Após dar a benção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo, todos os papas retornaram para igrejas católicas, para suas sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. Se dá então início ao pontificado do Papa João III à frente da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, do ano 513 até o ano 524, no sexto século do cristianismo. O Papa João III manteve todo o trabalho deixado pelos papas anteriores a ele, fortalecendo a catequese, fortalecendo os ensinos, nomeando e consagrando novos diáconos, nomeando e consagrando novos sacerdotes, nomeando e consagrando novos bispos, nomeando e consagrando novos missionários e missionárias, realizando bastante batizados, fortalecendo os hospitais de campanhas, fortalecendo-se a parte social, fortalecendo-se os ensinos fundamental, ensino médio e ensino superior, organizando-se o horário de trabalho para 6 horas, sendo obediente à liturgia anual da igreja, a celebração do Natal do Senhor no dia 25 de dezembro, a celebração da Páscoa do Senhor, a celebração-se da festa de Pentecostes e a celebração dos Santos Mártires. No ano 524, enfermo, o Papa João III veio a falecer. Com o falecimento do Papa João III e das suas exéquias e do seu enterro, no ano 524, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, se reúne em assembleia e escolhe como seu novo pontífice o Bispo Pedro da Palestina, para se tornar-se o 50 Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago Justo até ele, o Bispo Pedro da Palestina, no ano de 524 do sexto século do cristianismo,